Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Escolha Fatal. Imagina que você descobre como mudar de rosto e ser quem você quiser. Então, esse é o filme Enxertada de 2024 e eu sou o F, o enxertado com feiura. Então vamos recapitular. Na China, em uma pequena cidade muito populosa, um homem está fazendo alguns estudos e sua filha sempre estava do seu lado, pois ela gostava de ver seu pai trabalhar. E ele é um grande cientista que não era reconhecido, mas estava trabalhando em um sistema para recuperar a pele danificada das pessoas, e isso poderia mudar o mundo, e os dois haviam nascido com grandes manchas no rosto. Depois de muitos testes, ele precisa de uma cobaia, enxertaria uma pele de porco no seu rosto, marcado, e após aplicar a substância funciona muito bem. O problema é que a pele começa a crescer por todo o seu rosto, fechando sua boca, seu nariz e seus olhos, e mesmo tentando cortar para poder respirar, ele não consegue, e sua filha tenta abrir um buraco, mas acaba dando uma falecida nele. E agora vemos essa jovem depois de alguns anos, e ela se chama Riei, e conseguiu uma bolsa de estudos em uma grande faculdade nos Estados Unidos, e ficaria na casa da sua tia, e assim que ela chega no país, ela estava esperando com muita pressa, pois precisava trabalhar, e sua tia percebe que ela estava usando um lenço no rosto para esconder aquela marca de nascença. E chegando em casa, era uma grande casa, pois sua tia possuía muito dinheiro, e ela é apresentada à sua prima Angela, que começa a falar que ela é estranha, mas Riei mostra que sabia falar inglês, mostrando que ela tem um talento, e quando tenta puxar assunto com Angela, ela diz que estava ocupada porque ela é uma jovem popular que precisa cuidar da aparência. Riei monta um altar no seu quarto para agradecer aos espíritos e promete que continuaria a pesquisa do seu pai, e no dia seguinte ela está indo para o primeiro dia de aula quando encontra um morador de rua com o rosto todo deformado de queimadura, e ele se chama John. Naquele dia teve uma prova surpresa e poucos foram bem, e a jovem Ivy tirou 92, mas o professor revela que Riei tirou 100 e todos ficam impressionados por ela ser uma aluna nova. E no intervalo ela vai para a sala de química para poder testar seus experimentos, mas Paul aparece perguntando e pega seu caderno, e ele percebe que ela estava trabalhando em algo muito grande. Em casa, Angela, Eve e Jasmine estão conversando como Riei e como ela é esquisita, e elas são as jovens populares que gostam de fazer sacanagem. E Riei chega querendo fazer amizade, mas elas saem de perto porque ela possui alguns costumes estranhos da China. Para tentar se enturmar no dia seguinte, ela começa a observar como elas se comportavam e faz um convite para comer algo diferente e leva até um restaurante tradicional chinês e pede um prato de pé de galinha, mas todos começam a olhar com nojo, menos Jasmine, que sabe como é ser uma estrangeira no país. E Paul, professor, recebe uma mensagem do Conselho de Ciências, pois ele perderia o cargo, pois tem muito tempo que não contribui com nada. E ele lembra do caderno da Riei e encontra com ela conversando com um morador de rua e oferece uma carona. E chegando em casa, ele diz que deixaria ela trabalhar com ele no laboratório para concluir o trabalho do pai dela. Suspeito. Ela chega toda feliz e percebe que Angela estava no quarto com seu namorado e fica olhando pela fechadura, mas ela sai para reclamar do cheiro, pois ela sempre coloca algo de oferenda no altar, que fica saindo pela casa. E Riei percebe que só seria respeitada se fosse bonita igual às outras. E Riei começa a fazer seu trabalho com Paul e explica tudo que seu pai fez durante anos, e aquilo era fascinante e inovador. E enquanto os dias vão passando, ela vai trabalhando, mas Paul só fica olhando enquanto se pega com Eve. Jasmine aparece no laboratório e chama Riei para conversar, e diz que ela não precisa esconder seu rosto para ser aceita, e as duas começam a criar uma amizade. E andando de trem, ela vê um panfleto com a imagem de uma flor, pois estava rolando uma exposição de plantas raras, e ela lembra dessa planta no caderno de seu pai e seria a solução da pesquisa. Então de madrugada, ela entra no lugar e pega um pouco da polpa da planta, e vai no laboratório da faculdade para terminar, mas ao mesmo tempo Paul estava brincando
brincando com Eve na sala ao lado, e eles percebem e começam a observar. Riei tira um pedaço de pele da sua perna e reimplanta com a solução que ela criou, e dá certo. E Paul sai para ver, mas Eve com ciúmes tira uma foto suspeita para usar contra ela, e depois aparece falando que já estava tarde para ela e a levaria em casa, e Paul aproveita para tirar fotos do seu caderno porque eles estavam alcançando algo muito grande. Eve diz que não gostava dela passando muito tempo com Paul, e a leva até o meio do mato e diz que ela precisava passar por isso para aprender, e deixa ela voltar sozinha de madrugada, e para piorar, quando chega em casa, Angela está com raiva e quebra seu altar. E as duas começam a brigar, e no desespero, Riei enfia o hashi no olho dela, que acaba morrendo. E o telefone começa a tocar, pois sua tia estava voltando de viagem, e ela precisa resolver de alguma forma, então carrega o corpo da prima e tira seu rosto porque implantaria em si mesmo. E ela poderia ter a vida da Angela, e realmente dá certo, e o único que sabia era o cachorrinho, que tenta explanar onde estava o corpo. Sua tia chega e percebe que sua toalha estava com sangue, mas acha que era apenas menstruação, e conforme os dias vão passando, Riei começa a treinar como agir igual a Angela, para que ninguém desconfie, e na faculdade seu namorado aparece e a chama para ter uma noite especial, mas ela não sabe onde colocar a cara porque não sabia o que fazer, e por acaso, naquele dia teria um campeonato de vôlei, mas para não participar, ela fratura seus 2 dedos e é liberada mais cedo. E se você chegou até aqui, já deixa sua curtida e se inscreve se for novo, porque a bizarrice está apenas começando, então vamos continuar. O namorado da Angela aparece e a leva para um passeio especial, e tudo estava indo muito bem, mas a pele no seu rosto começa a soltar, pois o efeito está acabando, e no desespero ele acaba caindo do penhasco, então ela corre para casa e aplica mais um pouco da sua poção para colar a pele, e percebe que seu caderno não estava ali, pois Paul conseguiu traduzir e foi atrás da mesma planta para terminar as pesquisas. Riei vai no laboratório para pegar o caderno, mas não encontra, e Paul diz que aquele trabalho agora era dele e mudaria sua vida. E saindo do laboratório, Eve estava esperando do lado de fora, pois ela tomou um bolo dele, e como Riei estava com o rosto da Angela, ela pede uma carona e fica encarando com raiva pelo que ela fez. Riei está com pouca poção e sem o caderno não consegue fazer mais, então ela chama a Eve para conversar, pois tinha um segredo e essas jovens fofoqueiras não perdem uma. Então quando ela chega na casa, Riei vai para cima antes do seu rosto descolar, mas Eve sai correndo e se esconde na piscina, mas ela deixa sair bolhas e é acertada por uma furadeira misteriosa, e o cachorro começa a latir chamando a atenção da vizinha, que era uma velha fofoqueira. Ela consegue trocar de rosto e teria pouco tempo, e para piorar a situação, a polícia aparece no local por causa do desaparecimento do namorado da Angela, mas ela diz que não sabia de nada, e para despistar, ela manda a foto que Eve tirou para a polícia, dessa forma acharia que Paul poderia ter algo a ver, e no final ele é demitido. Riei vai na casa do Paul para conseguir o caderno, mas ele só quer saber de brincar, e ela volta para casa com nojo de tudo que aconteceu, e ela tentaria mais uma vez, e dessa vez ele está animado e quer comemorar, pois mesmo perdendo tudo, poderia vender aquela forma e ficar muito rico. Então, ela aproveita o momento de distração e mexe no cofre dele, e pega a poção que ele fez e vai embora. Mas ele percebe e guarda o caderno. O rosto da Eve começa a apodrecer, então ela arranca, e Jasmine aparece para saber se ela estava bem com tudo isso que estava acontecendo. E ela está sendo super gentil, mas ela acaba abrindo a geladeira, e Riei precisa acabar com ela ou seria seu fim. E agora, tudo estava ficando mais difícil de esconder. E à noite, Paul aparece na casa para tirar satisfação, e ele sabe que era Riei que estava usando o rosto das outras pessoas. E no momento que ele se distrai, é sedado e acorda em uma mesa, e para ele não contar nada, ela faz o mesmo que aconteceu com seu pai, e coloca um canudo no seu pescoço para ele respirar. Isso resolveria tudo, mas a vizinha fofoqueira entra na casa e agora ela precisa correr porque a polícia estava chegando, e começa uma perseguição pela cidade. No metrô, ela se encontra com John, um morador de rua, e pede ajuda, e ele a esconde da polícia, mas ela derrama aquele líquido no chão, e como os dois estavam muito próximos, os corpos começam a se juntar, e eles viram uma criatura bizarra, o que mostra que existem destinos piores que a morte. E galera, esse foi o
filme enxertada. E se curtiu, deixa o like e se inscreve com o sino ativado para não perder as próximas loucuragens do canal. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui!